Olá, tudo bem? Quer dizer que as igrejas, as chamadas igrejas, é porque Jesus falou que Pedro seria a primeira igreja, em Pedro seria edificada a primeira igreja. Mas essa igreja, uma igreja de pedra, uma igreja de construção assim física, é isso que você acredita? Então é por isso que eles dizem que lá no Vaticano, lá o Pedro foi o primeiro Papa, é isso? Será que é mesmo? Eles tiraram isso de Mateus 16, 18, não é isso? Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Opa! Vou ler aqui embaixo na Bíblia, israelita, jesuíta, nazarena, sei lá o nome dessa Bíblia. Eu também te digo que tu és Quefá, e sobre esta pedra edificarei a minha congregação, e as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. Também conhecida vulgarmente pelos padres como inferno. Qual que causa mais pânico, inferno ou sepultura? Inferno. Mas aqui é o seguinte, igreja, vamos colocar igreja, tá? Igreja. Claro que Jesus nunca falou igreja, nunca. Se tivesse falado, seria alguma coisa como eclésia, né? Como outro nome, né? Menos isso. Mas Paulo não falou que Cristo era o cabeça da igreja? Cristo não era espiritual, não é espiritual? Então ele era o cabeça dos espíritos. Quando se reuniam em uma congregação, como assembleia, ou deram o nome de igreja, era a reunião dos espíritos. E aqui, Jesus estava falando que era em cima de Pedro que ele ia fazer uma congregação, uma assembleia, ou Jesus estava falando que o espírito dele, que era Cristo, que seria o cabeça dessa congregação, dessa igreja? Porque na terra nunca houve uma igreja física. Nunca houve uma igreja física. A igreja era o corpo de Cristo. E quando é que o corpo de Cristo passou a ser uma igreja? Uma congregação para os espíritos? Da cruz em diante. Não foi em cima de Pedro. Pedro não. Pedro na carne foi um profanador, foi um incrédulo. Mas foi em cima do espírito de Pedro. O espírito de Pedro era filho. É filho, assim como o meu espírito é filho de Cristo. Mas o verdadeiro santuário, o tabernáculo espiritual, Cristo. A congregação, Cristo. O tabernáculo, Cristo. Por isso que quando ele falou, também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha assembleia, a minha congregação. E as portas do inferno, as portas da sepultura, não prevalecerão contra ela. Vamos aqui dar um pulinho, só nesse capítulo 21, do versículo 23 de Apocalipse. Veja, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus, eis o templo de Deus, eis a congregação de Deus, eis a igreja de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eis o cumprimento daquela palavra que ele disse a Pedro: sobre esta pedra, não sobre você, Pedro profanador, sobre esta pedra edificarei o meu santuário, o meu tabernáculo. E é exatamente isso. Cristo é o tabernáculo espiritual, Cristo é a Nova Jerusalém, Cristo é o reino de Deus. E entre o juízo dos 66 a metade do ano 70, no grande e terrível dia do Senhor, se cumpriu, se realizou esta palavra: sobre esta pedra edificarei o meu santuário. Inclusive,
Isso também corrobora com a profecia do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel capítulo 37, do versículo 26 ao 28. Olha aqui. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna, eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Pronto, está aí, revelado a você, qual foi o significado de quando Jesus disse há quase 2000 anos a Pedro, lá atrás. Vou ler até no texto aqui deixa eu ver aqui nas Imaculadas Escrituras como é que está isso aqui. Vamos lá. Portanto, eu lhe digo, você é Quefá, e sobre essa pedra edificarei a minha Kenessiah, e as portas do Sheol não prevalecerão contra ela. Não gostei desse texto, não. Esse texto é muito, muito difícil. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Bíblia Israelita Judaica Nazarena, essa eu gostei. E também eu te digo que tu és Quefá, ou Kefa, e sobre esta pedra edificarei a minha congregação, e as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. Então eu deixo com você esse simples e humilde entendimento, quando é que passou a ser a congregação, que passou a ser o santuário, o templo espiritual de Deus. Quando se cumpriu o julgamento do dia do Senhor. Tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. E até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.